Boa noite, estamos começando mais um programa Sem Pauta nesta noite de sexta-feira. Prazer muito grande em ter você, nosso ouvinte, internauta que sempre nos acompanha através de áudio e vídeo, através do nosso Facebook. Você pode mandar sua pergunta através do nosso WhatsApp 991230237, 991230237, você participando do nosso programa nessa noite de sexta-feira. Depois de um longuíssimo e tenebroso inverno, a sexta-feira chegou com a mulherada aqui participando do programa Sem Pauta. Já estava com saudades, confesso, mas ao mesmo tempo tenho certeza que, para a alegria do marido delas, eles vão poder dividir um pouco daquilo que elas ouvem, daquilo que eles ouvem diariamente nesse período de pandemia, vão poder, aí, vamos dizer assim, descansar os ouvidos durante uma hora nesse período, porque essa uma hora serei o contemplado desta noite de sexta-feira, hoje dia 5 de junho. Temos o prazer de receber aqui conosco a professora Tereza Lozano, professora de Educação Física, nossa amiga, que gentilmente participa do nosso programa. Obrigado pela participação, Tereza. Boa noite, seja bem-vinda ao Sem Pauta nesta sexta-feira. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Também conosco nessa... Oi, desculpa? Adoro participar. Então tá bom. Também conosco nessa sexta-feira, a chefe do cartório da Zona Eleitoral de Santos, da 118ª Zona Eleitoral, Michele Lapa, que gentilmente participa do nosso programa. Obrigado, Michele, pela participação. Boa noite, Flávio. Boa noite, meninas. É sempre muito bom participar do seu programa, Flávio. E eu também estava com saudades. Eu tenho certeza que, principalmente, o teu marido, o Marcos Molarino, deve estar falando assim, não, participa do programa, fica lá quietinha lá no quarto, tranquila, porque eu tomo conta aqui do Gabriel e do Rafael, para poder ter os três homens da casa, né, vão ter tranquilidade durante uma hora, né? Você trancada aí no seu home office, né? Eu tô trancada no quarto do Rafael. Quando eu sair, é que eu não vou ver como é que as coisas ficaram aqui do lado de fora. Muito bem. Também conosco nessa sexta-feira, fechando a bancada. Em nome dela, quero parabenizar todas as pessoas ligadas à saúde, que têm feito um trabalho hercúleo com relação à questão da pandemia. Temos o prazer de receber aqui a Amanda Jordão, fisioterapeuta, que tem feito um trabalho muito importante, assim como todos os profissionais da área da saúde, têm feito esse trabalho aí diariamente combater a questão do coronavírus. Então, parabéns, Amanda, pelo seu trabalho, junto aos hospitais que você quase que diariamente participa, e você, como uma fisioterapeuta, uma pessoa muito importante nessa cadeia de trabalho aí, que é a área da saúde, e em especial a fisioterapia. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda ao Sem Pauta nessa sexta-feira. Boa noite, Flávio. Boa noite, meninas. Realmente está sendo, né, um período difícil para todo mundo e para a gente que está na linha de frente, trabalhando nos hospitais, ainda mais ainda convivendo com tudo, né, que a gente está vendo de perto, sofrendo junto, mas podendo ajudar é um grande prazer, é isso que importa. Muito bem. Amanda, vamos começar pela Amanda. Como é que tem sido o teu trabalho aí com relação à questão da fisioterapia? Fisioterapia que tem feito um trabalho muito importante, cada vez mais crescendo no cenário da saúde, o quanto acaba representando. Como é que tem sido o dia a dia aí nesse combate contra o coronavírus, Amanda? Flávia, eu sou fisioterapeuta, especialista em cardiorrespiratório, então eu sempre, desde que me formei, alguns anos atrás, sempre tive... Gostei dos alguns anos atrás, foi ótimo, viu? Alguns anos atrás, né? Muitos. E sempre trabalhei nessa área de assistência à saúde relacionada ao hospital. Eu gosto dessa área de trabalhar com paciente crítico, paciente em UTI, que necessita de um suporte maior, principalmente respiratório. E agora, mais do que nunca, né, a gente se viu aí num momento que eu falo, o nosso momento, porque é o momento da gente mostrar mesmo, né, o que a gente gosta de fazer, o que a gente estudou para isso, ajudando as pessoas que ficam em situações muito delicadas, novos, mais velhos, jovens. Então, assim, eu trabalho em 2 hospitais aqui de Santos, então, assim, a gente vê que os números crescem, que as coisas pioram, infelizmente, né, reflexo do comportamento, né, da sociedade, mas, graças a Deus, assim, a gente está vendo uma perspectiva grande, não é à toa, assim, que a gente tem muitos casos fatais, infelizmente, mas tem muitos também que se recuperam, tem muitos que saem com êxito, e é o mais importante, né? Muito bem. O Ed Fraldinha está mandando um abraço para você, dando boa noite aqui. Obrigado, Ed, pela audiência e pelo carinho. O Ed sempre acompanhando.
Deixa eu falar com a Tereza aqui, que a Tereza, como professora de educação física, também está tendo um papel importante nessa questão da pandemia. Obviamente, não diretamente nos hospitais, trabalhando, mas principalmente as pessoas que ficam em casa, Tereza. Como é que tem sido essa relação da casa, que tudo acabou mudando, a atividade física, a forma de trabalhar, a forma de se alimentar, até porque, por que não dizer dessa forma? Como é que o profissional de educação física tem se reinventado e tem demonstrado, tem criado sistemas para poder reinventar a questão da educação física para as pessoas que ficam hoje dentro de casa, Tereza? Oi, então. Primeiro eu quero falar que a Amanda foi aluna do meu marido, do Marcos Lozano. Ah, é verdade. Né? Verdade. Está até dando aula agora. Então, eu continuo dando Aliás, aula, né? a Amanda falou para mim que ela sempre teve notas, as maiores notas no curso. Porém, com o Marcos ela teve uma passagem não muito confortável. É nada. Tirou uma nota ali que ia levando ela para uma DP e depois ela ouve também. Quando fala em Marcos Lozano, ela tem uma ojeriza. Ela fica tensa, entendeu? Por conta da nota. Não foi isso, Amanda? Eu, ultimamente também, esses 40, olha, vou te falar. 30 anos de casado, tá muito legal, assim. Gente, nunca peguei, olha, super bacana, tô super feliz. Ainda bem que ele dá aula. Então, eu continuo dando aula, né, para a terceira idade lá da Unisantos. E eu dou atividades funcionais. E para mim foi difícil, porque elas têm 70, 60, 80 anos. E eu dar atividade assim, então eu entro com respiração com elas, né? Coloco um filme sobre a prática da atividade física. Nós dois somos professores de educação física aqui em casa, né? Eu estou cozinhando, tá assim muito legal. Eu descobri que eu tenho aspirador, eu não sabia que eu tenho aspirador. Eu não sabia que a minha torneira era quente, dos dois lados. Então, cada dia uma novidade. E a gente tem feito, assim, atividade. Eu danço, né? Põe o YouTube e a gente caminha. Vou ser sincera, meninas, eu tenho caminhado 1 hora de máscara no Canal 3, vou por dentro, aqui não encontro ninguém, volto, eu tenho que caminhar 1 hora. Senão eu estaria no programa de crimes agora, né? Porque não dá. Tereza, e tem uma participação aqui, Tereza, já aproveitando, você pode mandar sua pergunta no 991230237. O Júlio César pergunta, é melhor descer 3 lances de escada ou subir 3 lances de escada? O Júlio César pergunta. É o que eu ia falar, a gente tem subido. O descer, tá aí a Amanda que não me deixa mentir, fisioterapeuta. Todo mundo tem um probleminha. O descer, ele machuca, eu não vejo vantagem nenhuma. Eu gosto que suba. A gente tem subido aqui 10 andares. Cada 3 lances de escadas, pela Organização Mundial da Saúde, equivale a 10 minutos de caminhada. Então, na 3 lances, 10 minutos? Vale 10 minutos de caminhada. Vale 10 minutos. A gente tem subido 2 vezes 20 andares. O Lozano morre, né, coitado? Ele fica lá atrás. Mentira. Então, a gente tem subido. O zelador faz assim, ó. E é um trabalho muito legal cardiovascular, né? A Amanda não deixa mentir. Uhum. Claro que a gente não tem limitações, né? É como eu falo para a terceira idade, eu dou alongamento para elas, coloco música. E eu falo, cada 1 hora, levanta, vai na cozinha, toma água, não comer. Vai tomar água, dá uma respirada, volta. Eu gosto muito de escada. Na faculdade, às vezes, quebra elevador, os alunos acham que sou eu que mando desligar, mas não é. Eu adoro que quebra elevador. Aí todo mundo é obrigado a andar de escada. Antes de passar para a Michelle, eu queria só que a Amanda complementasse essa questão da escada, que foi a pergunta do Júlio César. Descer 3 lances de escada ou subir 3 lances de escada, Amanda? Não, eu também concordo com a Tereza. Eu acho que subir seria o ideal, porque descer, a desaceleração do joelho, realmente, para quem tem alguma instabilidade, alguma dor, sente mais. E nesse período, eu acho que é o exercício assim, que realmente eu estou fazendo aqui no meu prédio,
porque é o exercício que a gente consegue fazer, né? A gente não pode também sair muito na rua e tal, então é um exercício. A academia aqui, eu tenho uma academia no meu prédio, mas está fechada, né? Em decorrência disso tudo. Então é um exercício que eu faço também, é realmente subir. No seu triplex você não usa o elevador, então você vai de um andar para o outro até o terraço e volta na cobertura, é isso? Claro. Perfeito, perfeito. Ô, Michele, me fala uma coisa. O que mudou em termos do processo eleitoral agora com relação às datas, né? Porque havia uma preocupação com relação à questão da biometria, havia uma preocupação com relação à questão da regularidade. O que a pandemia fez com que mudasse, se é que mudou algo em termos de processo eleitoral para esse ano, Michele, até a presente data? Então, nenhuma data foi alterada por enquanto, né? Então, os prazos do calendário eleitoral até hoje, eles foram todos cumpridos. O que mudou foi a forma. Então, como o expediente presencial, né, e o atendimento ao presencial ao público, ele foi suspenso desde o dia 18 de março, o TSE, assim, de uma maneira bastante dinâmica, criou uma espécie de cartório virtual. Então, os eleitores, até o dia 6 de maio, conseguiram fazer a troca do domicílio eleitoral, revisão dos seus dados, direto pelo site do TSE. No dia 6 de maio, essa movimentação de eleitores foi encerrada, como seria encerrada mesmo se o atendimento presencial estivesse sendo realizado. Os pedidos, eles foram todos filtrados, né? Alguns eleitores precisaram complementar as informações e, após essa triagem, esses requerimentos foram liberados para processamento. Então, os eleitores que eventualmente tenham feito requerimento pelo site do TSE ou TRE São Paulo, já estão recebendo, disponibilizado pelo aplicativo do e-Título, o número da inscrição eleitoral. E nós tivemos muitos pedidos aqui em Santos, e na avaliação do TSE foi uma medida que deu um resultado muito bom. A partir do fechamento do cadastro, aí a gente começa a trabalhar com outros prazos que já são mais relacionados aos partidos políticos, né, e aos candidatos. Então, tivemos aí o fechamento do prazo da troca de partido, da filiação partidária, aí no começo de abril. Esse prazo também foi cumprido. E estamos rumo às convenções partidárias, que, conforme decisão de ontem do TSE, poderão ser realizadas por videoconferência, Zoom, Skype, e aí vão ser regulamentadas as formas de se comprovar o comparecimento dos filiados a essas convenções para a escolha dos candidatos que serão lançados, né? Mas estamos aí, o processo eleitoral, por enquanto, continua. Perfeito. Tem a Luciana Souza do Gonzaga. Luciana, obrigado pela participação. Uma pergunta interessante aqui, acho que a Amanda e a Tereza podem responder. O que fazer quando o marido fica assistindo a live da Marília Mendonça durante 3 horas, sentado no sofá, com as pernas cruzadas e tomando cerveja? O que fazer para não ficar sedentário depois? Aqui, a Luciana Souza. Realmente, a Marília Mendonça, as lives dela são intermináveis, né? O que fazer, Amanda? Fica 3 horas sentado no sofá, tomando cerveja, com as pernas cruzadas. O que fazer depois para não ficar sedentário? Então, eu acho que a primeira coisa, eu sou suspeita porque eu gosto de sertanejo, então eu chamaria ele para dançar, pelo menos, né? Luciana, te chamou agora, puxou a orelha. Luciana, em 3 horas você não puxou o marido para dançar. Claro. Pelo menos já se mexe, já faz exercício, né? Não precisa ficar sentado. O meu conselho é esse, chamá-lo também para dançar e para curtir junto a live dela. Tereza, o que fazer então? 3 horas. Eu acho que ela já puxou uma orelha da Luciana. Você vai puxar outra orelha, Luciana? Ô, Tereza? Eu vou lá na internet e faço compras com o cartão dele. Ele vai acordar rapidinho. E pronto. Simples. Então é mais fácil. Mas esse negócio da live, falando sério, né? Como eu fui, né, presidente do Conselho Antidrogas, sou da coalizão, você viu? Aumentaram muito as vendas de bebidas, muito. Triplicou, assim. E é que a pessoa... eu estava assistindo uma série, né? Aí você acaba ficando, eu vou me policiando, senão você, né? Você fica mesmo, mas ele tem que levantar mesmo. Ela pede para ele buscar alguma coisa na cozinha, dança com ele. Então tá aí a sugestão.
A participação aqui da Suzana Moraes. Boa noite, obrigado, Suzana, pela participação. Alfredo Nogueira também, obrigado pela participação. Wellington Araújo, boa noite a todos. Michele, Amanda, Tereza, queridas especiais. Wellington Araújo falando aqui. Também a Maitê participando também. Tá bom, obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa para a Amanda. Dizem, Amanda, que a pessoa, quando acorda, ela tem que ter aí todo um cuidado ao acordar. Não é simplesmente levantar da cama e sair. Realmente tem aí alguns cuidados que você deve fazer quando você desperta, quando você acorda, ao sair da cama, Amanda? Tem uma técnica? Tem alguns cuidados? Tem. Os cuidados, assim, primeiro com a coluna, né? Não levantar... Né, forçar muito a coluna para frente, flexão, sempre virar de lado e levantar, para não causar, né, uma sobrecarga na coluna, e esperar um pouquinho, né, às vezes a gente levanta, o despertador toca, a gente está atrasado, a gente levanta rápido, né, e sai, e aí pode dar alguma tontura, algum mal-estar nesse sentido, então esperar, levantar calmamente, né, sentar na cama, esperar um pouquinho, dar uma espreguiçada, levantar, e aí tomar banho, fazer café. Esse é o ideal com relação a isso. Tereza, você tem esse cuidado também ao levantar, Tereza? Eu levanto de lado. Agora, na quarentena, eu estou muito zen, né? Não parece, mas eu estou meditando. Às 8 horas da noite eu consegui brigar com o Marcos outro dia na meditação. Mas, e de ver uma live de uma meditação de manhã, muito bacana. Então, eu acordo, já ponho o fone de ouvido, 15 minutinhos, 12 minutinhos. Aí você se alonga, espreguiça. Como eu agora estou mais, mesmo com o horário, que eu vou para a academia cedo, eu viro de lado, que eu insisto muito isso para minhas alunas. Eu tenho, viu, Amanda, uma filha e um genro fisioterapeutas. Nossa! Lá na Espanha. Ah, tá. Perfeito. Michele, se acertou aí com o celular? Não, Michele? Acertei. Acertei. Teve que pedir auxílio aí para os universitários? Pedir auxílio para os universitários. O problema da senha, que a mãe não sabe a senha do celular, e aí o celular brincou aqui. Danada. A Amanda tem a Duda. A Duda já passou aí por trás, aí, de um lado para o outro, né, Amanda? Já. Tá aqui sentadinha do meu lado. Ah, cadê a Duda? Não, ela tá... Essa é a questão da quarentena, né? Aí em casa, ao vivo, não tem como. Outro dia, uma sessão no Congresso, o deputado estava falando lá e daqui a pouco chega o neto. Aí, não, pera, cadê a folha? Ele estava discursando, não, pera um pouquinho. E aí o ministro do Supremo também é a mesma coisa, veio pedir chocolate. O neto foi pedir chocolate para o ministro na hora da sessão lá, né? Acho que o Marco Aurélio, se não me engano, o ministro Marco Aurélio que estava lá e o neto acabou colocando. Tem a participação aqui da Helena. A Helena, obrigado pela participação. Como vocês veem o pós-pandemia? Qual a maior mudança, na opinião de vocês, vai ocorrer após pandemia? A Helena pergunta. Vamos começar pela Michele. Michele, qual a maior mudança, na sua opinião? A Helena pergunta. Então, acho que a nossa vida, né, não será a mesma. Acho que a atenção com os cuidados de higiene, né, como a gente se relaciona com as pessoas, acho que vai ser bastante diferente. Acho que tem sido, pelo menos no ambiente de trabalho, um momento da gente refletir, assim, como são importantes essas relações que a gente tem de convivência com o grupo, com a equipe de trabalho. Às vezes a gente se queixa, não tem paciência com o outro, né? Às vezes com as limitações do outro. Nesse momento que nós estamos obrigados a estarmos separados, a gente tem a oportunidade de ver como cada pessoa tem a sua importância na nossa vida, né? Como a gente consegue construir um significado na nossa vida pessoal a partir das relações com essas pessoas. Então, eu acho que, assim, as notícias, infelizmente, que nós temos é que anda aumentando a violência doméstica, a violência contra a criança, e eu acho que é o momento da gente refletir. Eu acho que as nossas relações, tanto de trabalho como as nossas relações de família, não podem ser as mesmas depois da gente passar por todo esse tempo, né? Por toda essa situação tão delicada, não só aqui para a gente, na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo todo, né? Acho que precisa ter essa mudança no nosso comportamento. E nas questões práticas, né, de higiene, da gente
ter consciência de que fazemos parte de um todo, que as nossas atitudes têm, sim, reflexo na vida do outro, né? Porque quando eu deixo de me proteger, quando eu deixo de obedecer às regras de distanciamento, eu acabo levando, às vezes, um problema de saúde para uma outra pessoa que, às vezes, não tem condições tão boas de saúde quanto as minhas, né? Então, eu acho que é principalmente isso. Acho que é uma mudança em termos de reflexão e de posicionamento pessoal mesmo. É o que eu espero, né? A pergunta da Helena, qual a maior mudança para você, Amanda, pós-pandemia? Também acho que essas questões de higiene, de cuidado com a saúde, eu acho que vão ficar, assim, perdurar por muito tempo. Eu acho, assim, que o uso das máscaras, eu acho que vai ser uma coisa que a gente ainda vai conviver muito aí, por todos, né, os motivos. Mas eu acho que fica essa mensagem também na sociedade de reflexão com o outro, de cuidado com as outras pessoas, da gente prestar mais atenção nas pessoas que trabalham com a gente, da nossa família, né? Ter um cuidado a respeito disso, porque realmente o que prejudica, o que nos prejudica está prejudicando os outros também. Às vezes as pessoas não conseguem, né? Não conseguem perceber muito isso, né? Mas a nossa atitude faz total diferença na vida das pessoas. Então, acho que perceber isso, acho que essa percepção que a gente já está tendo com a nossa família, com as pessoas que trabalham com a gente, né, no nosso convívio, acho que vai ficar uma mensagem aí de solidariedade mesmo com as pessoas. Perfeito. E você, Tereza? A maior mudança para você? Então, eu penso assim, questão da higiene, lavar a mão, eu sempre tive. Eu tinha um avô, acho que ele tinha toque. Ele lavava a mão direto, sabe? E ele fazia lavar. Acho que isso, para mim, o que eu mais fico chateada é o pessoal, assim, não pensar no outro ainda, sabe? Eu moro aqui perto da praia. E fazia tempo que eu não via praia. Outro dia eu passei, eu fui buscar um negócio, eu fiquei tão chateada de ver aquelas pessoas andando ali, sabe? Normal, como se... Eu falo, caramba, não pense em mim, não pensa... Eu fui fazer o exame esses dias, porque eu estava preocupada que eu vim da Espanha em fevereiro. Em dezembro eu também estive lá em Nova York, só tinha chinês, eu estava preocupada. Eu tive uma gripe forte lá, mas deu negativo, né? Porque eu penso nos outros, eu falo, gente, né? Eu estou passando. Eu acho que a gente tem que pensar em coletividade. E eu estava pensando outro dia, o que vai ser, por exemplo, eu sou vó, né? O meu neto, ele não quer nem sair lá na Espanha, você não pode sair, porque o exército te pega, né? Lá não tem moleza. E ele fica assim, o corona vai me pegar. Então, o que vai... Essas crianças daqui, né? Fez aniversário lá agora, não pode ter nada, nem bexiga, nem presente para ele não pode comprar no Carrefour, só comida. Então, eu fico pensando o que vai ser, né? Você é garota de propaganda do Carrefour, não? Não, foi sem querer. Tá. Pegou um supermercado e falou. Tá, tudo bem. Eu tenho assim, eu e o Marcos, a gente tem saído para levar lanche, sabe, para as pessoas na rua. A gente fala assim, a gente reclama. Eu volto super assim, contente e triste. Eu falo, reclamo que eu estou em casa, mas eu tenho onde ficar, né? Se eu quiser, fico na sala, se eu quiser, fico no verdade. lugar. E essas pessoas na rua, né? Então, eu acho que isso vai estar florescendo mais na gente, né? E a relação também com as pessoas, né? Dar o valor de ir e vir, né? Eu gosto muito de ficar em casa, mas já estou cansada, não aguento mais. E esse era meu último ano que eu vou trabalhar, que eu vou me aposentar em dezembro. Né? Já? Nossa, já estou fazendo um pit stop já, não sei se eu vou... Mas acho que eu vou, dá para sair, é diferente, né? Legal. Muito bem. 7h31, 7h31 desta noite de sexta-feira. Hoje, sextando aqui com Tereza Lozano, professora de Educação Física, a participação aqui da fisioterapeuta Amanda Jordão e também a participação aqui da chefe do cartório da 118ª Zona Eleitoral de Santos, a Michele Lapa, que gentilmente participa do nosso programa. Participação aqui dos nossos internautas, tem a participação aqui da Flávia Pellegrini. Um beijo para a Tereza. Você que pediu para ela mandar um beijo para você, Tereza, para dizer que você tem audiência? Não mesmo. Não? Foi natural, né? Então tá bom. A participação aqui do Alfredo Nogueira, obrigado, Alfredo. O José dos Santos Martins, cara, o Flávio Santana, eu estou participando.
Tereza Lozana, educação é responsabilidade social, é imprescindível, diz o José dos Santos Martins aqui. É o que eu acho. E o Alfredo Nogueira complementa. As mulheres ficaram tristes por causa da ausência da maquiagem. É isso? As mulheres não estão se maquiando, é isso? O Alfredo Nogueira coloca aqui. Eu passo até batom e coloco o papel na máscara por baixo. Mas as mulheres estão se maquiando menos, né? Amanda, quando você sai para trabalhar? Bom, aí a área da saúde não permite muito, né, Amanda? É assim, eu não consigo sair sem maquiagem, pelo menos, né? Um blushzinho. Eu acho que mulher é assim. Mesmo no hospital, a gente não pode usar adorno, né? A gente não pode usar brinco, não pode usar anel, não pode usar... Mas a maquiagem leve, assim, pode. Eu continuo me maquiando normal para ir para o hospital. E quando não, quando eu fico em casa, a gente às vezes... Eu falo para a Duda e pro Flávio, eu falo, Flávio, vamos hoje se arrumar e ficar, né, bonitinho, para fingir que a gente está saindo, assim. Aí a gente se arruma, fica aqui na sala, come, janta, mas pelo menos para ter essa impressão, né, de estar se arrumando, de estar se produzindo. É verdade? Cadê a Duda aí? Cadê a Duda? Vamos ouvir o depoimento da Duda aqui. Duda, cadê a Duda? Tá aqui, filha, vem aqui. Agora ela ficou com vergonha. Agora ela ficou com vergonha. Mas ela falou que é verdade, mas ela confirmou. E a Michele, com relação à questão de maquiagem nesse período, Michele? Bem menos, né? A gente acaba usando mais maquiagem quando vai sair ou quando a gente faz uma ocasião especial, mas descansa a pele também, né? Descansa a pele. Eu uso maquiagem sempre. A mulher tem essa preocupação mesmo. A mulher tem essa preocupação de descansar sempre a pele, ela nunca se maqueia, é verdade, ela tem essa preocupação. Eu concordo. Michele, eu concordo com você. A mulher tem esse olhar, esse cuidado de não passar um batom, não pintar a unha, porque ela vai descansar realmente a pele, os dedos. É verdade, Michele. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Não foi. É o lado bom desse período, porque não usar maquiagem todo dia ajuda a descansar a pele. É mesmo? Olha lógico. Só que interessante. Lógico. Tá falando para mim, lógico. Nunca vocês sempre estão se maquiando, agora vem falar que é lógico que tem que não usar maquiagem. Não, você não pode. Por exemplo, por que não se dorme maquiado? Porque você precisa deixar um tempo para sua pele respirar, você precisa hidratar a sua pele, né? Para manter a pele adequadamente hidratada, oxigenada. Então, esses dias que a gente não estamos saindo e temos a oportunidade de não usar a maquiagem, a nossa pele está descansando de todos esses produtos, nesse sentido. Perfeito. A Fabiola Martins. Fabiola, obrigado pela participação. Um beijo, Tereza. Bebam água. Tereza dando exemplo. Olha, Tereza. Você tem um fã-clube, hein, Tereza? Isso aí não é álcool, não? Não, você sabe que eu não bebo. Não, álcool 70. Tô falando se não é álcool 70. O Marcos usou tudo. Ele passa o dia inteiro álcool, o dia inteiro. Ele cheira álcool. Amanda, ontem no Congresso da Câmara dos Deputados teve aprovação de um projeto, o projeto de lei 1985/2019, da deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, falando da obrigatoriedade do fisioterapeuta nos CTIs de hospitais públicos e privados. A matéria foi aprovada e vai para o Senado para discussão. Me parece que no estado do Piauí já há obrigatoriedade de ter o fisioterapeuta nos CTIs. Qual a tua visão com relação a isso? Seria um ganho? Quais são as vantagens? O que você pode destacar da importância de ter um fisioterapeuta no CTI de maneira obrigatória durante 24 horas, Amanda? Eu acho que esse projeto, e a gente tem uma resolução já, pelo menos aqui no estado de São Paulo, eu acho, se não me engano, que é a obrigatoriedade de ter um fisioterapeuta para cada 10 leitos de UTI 24 horas. Em alguns hospitais isso ainda não acontece de maneira real, assim, e até uma discussão, porque há uma fiscalização para que isso ocorra. Em alguns hospitais, eles eles chamam de noitinha, então, no período da madrugada, geralmente não, a minoria dos hospitais estão nesse regime de não colocar fisioterapeutas durante a madrugada. Eles ficam das 19 até 1h da manhã e depois a madrugada inteira assim. Aqui em Santos, a grande maioria já tem fisioterapeutas 24 horas nas unidades de terapia intensiva, tanto adulta como pediátrica. Eu acho assim que o ganho é do paciente, porque são pacientes graves, são pacientes que necessitam de ventilação mecânica, né,
né, continuamente. E eu acho que, assim, nós, pelo menos que trabalhamos nessa área, a gente é especialista nisso e se faz necessário por uma descompensação que o paciente né, corre o risco de ter por ser muito grave durante a madrugada, e às vezes os médicos, por mais capacitados que eles sejam, né, os intensivistas, às vezes não tem esse manejo de ventilação, não tem um manejo respiratório. Então eu acho que, assim, é primordial, e a maioria dos hospitais aqui em Santos, pelo menos, que eu conheço, que eu já trabalhei, eles têm fisioterapeutas 24 horas por dia, e o sistema é esse, é um fisioterapeuta para cada 10 leitos. Então, se tiver 20 leitos, a UTI tem que ter 2 fisioterapeutas, e assim por diante. Perfeito. A Cecília participa do programa. Cecília, obrigado pela participação. Gostei da colocação da Tereza. Tereza, tá bem hoje, hein? Tem até um fã-clube aí. Olha, não mandei ninguém, pelo amor, não mandei ninguém. Eu tenho dúvida, né, Tereza? Alguém elogiar você, né? Gostei da colocação da Tereza sobre conscientização. E ela pergunta, a Cecília, se tem previsão de volta às aulas presencial. A Cecília pergunta. Que eu saiba, não. Acho que é agosto, não é, meninas? Porque... Como meninas? Como se elas soubessem aí? Elas são mães também, né? Pelo é agosto, é agosto. A previsão das escolas é... Agosto de Deus? E ainda com... E com revezamento, né? Não é assim, todas as crianças. Eu acho que nem agosto. Do jeito que está andando a carruagem aqui... Muito bem. O que vai acontecer, Michele, sobre a questão da biometria na eleição, para votar? Vai ter álcool gel lá? Como é que vai funcionar essa questão da biometria na hora que for votar? Então, a biometria, por enquanto, está suspensa pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não há uma definição, mas os entendimentos caminham no sentido de que não seja usada a biometria de forma extraordinária para esta eleição, para evitar o contato, assim, do eleitor com a urna. Vai o que a gente já sabe, né? Que em todas as sessões haverá o álcool gel, o eleitor vai higienizar as mãos antes de entrar na sessão, né? Haverá também um kit de proteção para todos os mesários, que vai ser fornecido pelos tribunais. Então, os entendimentos estão caminhando nesse sentido, né? Haverá a organização da fila, controle de acesso aos locais de votação, para que não haja aglomeração. As medidas estão sendo construídas nesse sentido, né? Mas, muito provavelmente, deve sair uma regulamentação para que o eleitor seja identificado da forma tradicional, apresentando título, quem faz habilitação é o mesário, o presidente da mesa, então o eleitor entra e vai direto para a cabina de votação. A Gorete participa do programa, ela aqui de São Vicente. Gorete, obrigado pela participação. Ela pergunta, acho que as 3 podem responder, por que mulher não vota em mulher? A Gorete de São Vicente pergunta. Vamos começar pela Michele. Vamos começar pela Michele. Tem algumas coisas, algumas considerações que se fazem, né? Então, uma delas seria, assim, que a gente ainda, como mulher, preserva um senso comum muito machista, né? Que você olha para a mulher e fala, a mulher não tem que estar na política, porque política é um lugar sujo, onde já se viu uma mãe, uma esposa, nesse tipo de local. Então, a gente tem algumas questões envolvidas, assim, a um subconsciente coletivo e de uma sociedade machista, onde a mulher assim, não deveria estar ali, né? Mas isso tem mudado, o comportamento da mulher eleitora, isso tem mudado a cada eleição, né? E a gente vê que já não há mais esse comportamento, que a maioria das mulheres vota, sim, em outras mulheres e procuram prestigiar outras mulheres. A gente precisa conquistar esses espaços de poder, acreditar que o nosso lugar é ali, né? Que o nosso lugar como mulher é nos espaços de poder, sim, e começarmos cada vez mais a ocuparmos esses espaços, né? Porque hoje no Brasil o eleitorado é a maioria de mulheres, né? Só que o número de representantes do sexo feminino não corresponde. Então, nós não temos
mais mulheres do que homens nos espaços de poder. E é isso que a gente precisa mudar. Mas... Perfeito. Olha, na Câmara Federal são 15% de mulheres, na Câmara de Santos são 10%, São Vicente não tem mulher vereadora, se eu não me engano, não tem. Cubatão, não tenho certeza, acho que tem uma mulher, se eu não me engano, mas é um número muito pequeno, realmente. Tua visão, Amanda, a questão da pergunta da Goretti, que mulher não vota em mulher. Não sei, eu acho que tem um pouco isso que a Michele falou, sim, de a gente achar que a mulher não está preparada para esse meio, né, de político, que ela não vai ter força, quem sabe, para impor as suas opiniões, né, em torno ali da grande parte que são os homens. Mas eu acho que isso realmente tem mudado. Eu voto em mulher, já votei em eleições agora recentes, e eu acho que é um pouco hipocrisia, assim, nossa mesmo. Eu acho que não... Perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Fábio Pellegrini, ele fala daqui da Tereza. Olha, não é possível, viu? Aqui, ó. Ele não é nem de Santos, olha. Olha só. O José dos Santos Martins. Flávio, eu também participo do fã-clube da Tereza Lozano. Pelo amor de Deus. Mandar um abraço aqui para o Nicola Margiota. Obrigado, Nicola, que está nos acompanhando. O Walter dos Santos Júnior está acompanhando também. Obrigado. O Rubens Moscatelli. Bastante gente participando do nosso programa. Tua visão, Tereza, em relação à pergunta da Goretti? Olha, eu nunca pensei assim. Por exemplo, eu faço campeonato na universidade, eu geralmente chamo árbitra. Eu gosto de mulher. Porque a mulher, eu acho que eu nunca pensei assim. Eu acho que a mulher é objetiva. E ela tem que entrar nesse meio para pôr ordem mesmo. Entendeu? E aí eu acho, mulher, porque o homem, você dá 3 coisas para fazer, ele já se perde. A mulher. Como é que é o negócio? Peraí. 19h43. Como é que é o negócio aí, Tereza? O homem, desde a época da caverna, ele só pensava em caçar. Então a visão dele é só uma. Você dá 3 coisas. Aonde você viu isso, Tereza? Aonde você viu isso, Tereza? Eu tenho aqui em casa, um exemplo. Bom, você tem aí o problema é seu. Duvido que tu não seja assim. Tu dá Consigo fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Não faz. Olha, vocês dirigindo de máscara, pelo amor de Deus, do carro. Vocês não sabem se segura a máscara, se dirige. Não dá. Eu penso assim, eu nunca tive esse negócio, porque é mulher, porque... Não, nunca tive. Legal, tranquilo. Amanda, o Flávio consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Não, difícil. Só se for falar no celular, escrever alguma coisa relacionada ao que está falando no celular, e eu acho que falar no celular também. Quem consegue falar no celular, ele consegue falar 3, 4, se tiver 5 celulares, você consegue agora. O Marcos Lozano não consegue, Tereza, fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Tadinho, não. Sabe o que dá raiva? Ele está aqui assim, né? Vem não sei o quê. Aí eu falo assim, por exemplo, o carro caiu. Aí dali 1 minuto, o carro caiu. Nossa Senhora, sabe? Não dá. Eu não gosto de ficar repetindo, entendeu? Não consegue. Ele chegou aqui. Quem chegou? O Marcos ou o Flávio? O Marcos. Cadê o Marcos? A tua aluna aqui, ó. Fala, Marcos. Ó, Amanda Jordão aí, tua aluna. Tudo bem? Olha, eu tô feliz, muito feliz. Tá super legal, né? Tá ótimo. Nossa, eu amo. Tá certo. Um beijo pra você. Para você, Marcos, um abraço. Como é que é o Marcos Molarino aí em casa? Michele, consegue fazer 3 coisas ao mesmo tempo? Não consegue. O Marcos é muito característica. Uma coisa de cada vez. Se estiver digitando no celular, você pode falar 10 coisas. Quando ele termina de digitar, ele olha e pergunta, mas o que você falou? Então, mas eu acho que nessa questão das mulheres, assim, a gente precisa acreditar que o nosso lugar é nesse espaço de poder. E a gente precisa cada vez mais ter candidatas preparadas para ocupar. Porque a gente se sentindo representada, é claro que você vai votar numa mulher.
Porque a gente sabe da capacidade que a gente tem de gerenciar 1 milhão de situações ao mesmo tempo. Então, acho que a gente leva bastante vantagem nesse aspecto, né? Então, nós precisamos, sim, precisamos de cada vez mais mulheres nos representando. Hoje o programa está favorável para a Tereza aqui. O José dos Santos fala o seguinte: Tereza, é verdade, com duas coisas simultâneas, o homem costuma se enrolar. Está aqui o Walter dos Santos falando essa questão que a Tereza afirmou. Olha, outro dia... Olha, é um homem, hein? É um homem. Assim, é um homem. É um homem. É um homem. Outro dia eu me peguei, eu estava... Tá errado, mas eu estava no celular, no carro, estava passando batom, estava não sei o quê, penteando o cabelo, fui me maquiando para a faculdade, a gente consegue. Vocês colocam. Mas você estava dirigindo o carro? Estava dirigindo o carro? Mas dá, gente. Me fala qual é o itinerário que você faz para eu poder não passar por esse itinerário. Fala qual é a rua que você faz. Pelo amor de Deus. Que isso, Tereza? Que isso? Que isso? Que falta de responsabilidade é o Marcos dar de presente um carro para você. Ele é um irresponsável. Te dá um presente, te dá um carro. Não? Sai para comprar pão e comprou um carro. Eu saí para comprar pão, troquei o carro. É mesmo, Tereza, conta essa história para Amanda e para Michele, que você já me contou essa história, e para os internautas. Como é que foi essa história, Tereza? E é verdade essa história. Conta essa história aí, Tereza. Não, eu saí para comprar o pão, aí eu vi lá, oferta, não sei o quê. Eu conheci o dono. Aí eu fui lá e troquei o carro, mas não troquei na hora, né? Aí eu voltei e falei para ele. Da outra vez, agora, eu troquei de apartamento, ele estava viajando. Eu liguei para ele, eu falei, eu vendi apartamento sexta, segunda comprei outro. Ele falou, só me fala onde você está. Aí eu avisei, né, aonde era o endereço. E agora, última vez também, não fui trocar o carro, vi feira de automóveis, entrei, aí conversei com o cara, nossa, o carro está muito caro, né? Eu falei, se preço, eu compro apartamento. Ele falou, Tereza, eu estou me separando. Eu falei, nossa, você casou faz um ano? Aqui do lado. Aí eu já comprei o apartamento dele, já está alugado. É assim. O Marcos, por isso que ele não pode ficar sentado. Olha, lá vem ele. Por isso que o Marcos, semana sim, semana não, ele vai tirar a pressão no hospital, para ver como é que a pressão dele está, entendeu? Porque não, o Marcos, ele tem uma saúde muito legal, mas outro dia... para ser casado com você, tem que ter uma saúde muito boa, viu? Tem que ter uma saúde muito boa, realmente, viu? Ele não toma remédio para pressão, nada. Aí outro dia eu estou dormindo, vi um eletricista que deu um problema aqui, né? Aí escutei um barulho. Falei, nossa, eletricista, pô, cara, barulhei. Aí não levantei. Estava de pijama, depois 10 minutos eu levantei. Ele tinha desmaiado. Nossa. Aí o que você estava fazendo? Ai, coitadinho, né? Ele falou, poxa, eu falei, por que não me chamou? Passou mal? Foi lá para a área de serviço, mesmo o eletricista não estava. Não tem como. Eu fiquei viúva. 19h49, 11 para as 8 da noite, estamos chegando ao final do programa, mas eu queria que a Amanda falasse o seguinte. Amanda, ela pergunta o seguinte, como vocês estão conseguindo ficar com os filhos trancados em casa? Nossa. A pergunta aqui é da Laura. Obrigado, Laura, pela participação. No caso, a Amanda tem a Duda. Como é que é ficar em casa? Ficar trancado com os filhos em casa? Não, é uma aventura, né? Todo dia é uma aventura. É uma aventura? É uma aventura. A gente tem que ter criatividade para inventar. Outro dia a gente vai cozinhar, fazer um bolo. Outro dia é pintura. E assim. E as aulas da EAD, né? As aulas... Ela tá em período de férias agora, mas ela teve aula até comecinho agora do fim do mês. E assim, a gente dá conta, para um pouco, faz atividade, só que aí a atividade também não rende tanto, essas EADs aí, para a idade dela, que tem 5 anos, é muito complicado. Mas assim, e aí a gente vai inventando, né? Vai ver um filme, faz uma pipoca e joga um jogo, e assim vai dando conta, né, de tudo. Mas não é fácil, não. A mulher, pelo menos eu senti muito essa quarentena aqui, porque eu não parei de trabalhar, né? Eu tô continuando trabalhando, e aí quando chega em casa, aí tem ela, e ela com energia, né? Porque eles não estão gastando energia. Então, quando vai para a escola, gasta energia. Eles aqui em casa não conseguem gastar. Então, eles ficam mais solicitantes, querem atenção, querem que a gente brinque, ainda tem as coisas de casa para fazer. Então, um período assim, tá difícil, acho que para todas as mães, ainda mais com filhos pequenos que, né, que requerem uma atenção, que querem, né, uma atenção maior.
Legal. Deixa eu mandar um abraço para o Jardel Cunha, que está nos acompanhando. Obrigado, Jardel. O José dos Santos ainda complementa. A mulher, geneticamente, já foi agraciada pela natureza. Ela já tem a consciência do seu poder e não faz o uso para não tomarem o lugar dos homens. E não fazem o uso para tomar o lugar dos homens. Está aqui a consideração do José dos Santos Martins. A pergunta da Laura, como é que é o Gabriel e o Rafael aí, Michele? Em relação, como é que é? Eles já são adolescentes, né, Michele? Eles já são grandes, né? Um tem 19, está na faculdade, o Gabriel, e o outro tem 17. Então, Mas é faculdade dentro de casa, é a faculdade nesse momento, né? Está tendo aula EAD, né? Assim, o que eles sentiram muito foi justamente essa mudança, né? Da aula presencial para o EAD. Né? Então, assim, principalmente o mais novo está sentindo bastante essa alteração. Eles tiveram aula desde o início da quarentena, sempre em EAD, estão conseguindo acompanhar. A gente vê assim, um esforço da escola para fazer as aulas acontecerem, apesar das dificuldades. Eles têm uma cachorrinha aqui em casa, no apartamento, então eles se mantêm ocupados com o bichinho também, isso tem ajudado bastante, né? E como eles são próximos de idade, eles são muito companheiros, então, assim, tem conversado, tem sido um tempo bom nesse sentido, assim, tem conversado muito, eles são muito conectados, então tem um grupo de jovens que eles participam, que eles estão sempre conversando pelo Zoom. Então, a gente sente que, assim, a tristeza deles estarem separados, né? Porque eu sinto meus filhos mais tristes nesse aspecto, mas, ao mesmo tempo, tem sido um tempo de uma convivência boa, um tempo bom com eles. Às vezes, atrapalha um pouco, né? Porque você está trabalhando, está em casa, dando conta das tarefas, mas tem sido bom, assim, tem sido um tempo bom. Legal. Tereza, como é que é? Porque a Amanda mora na Espanha, a Maitê aqui no Brasil, né? A Maitê, aqui tá. Eu acho legal, acho que eu falei, né, das crianças, né? Quando minha mãe faleceu, eu tinha 21 anos, né? Eu faltava na faculdade, eu estava casando já, para ficar com ela em casa. Quando ela faltava no serviço, eu sentia isso. Então, imagino a alegria, né, das crianças, de ficar... Eu sentia muito isso. Minha filha está ficando doida lá, né, assim, tadinha, porque o Lourenço está sem amiguinhos, ele está no Pueblo, é longe da cidade, né? Então, é só mato. É gostoso porque ele brinca, anda de bicicleta tal, mas ela tá... E tem um especial, mas ele tem muitas aulas e provas pela internet, bastante. E ela não tem, assim, tempo, né? Lá não tem empregada, não tem nada, né? Mas é o que eu falo, eu queria ver essas crianças daqui a um tempo, falando da quarentena. O Edson Ventura, meu amigo, radialista, participa do programa. Obrigado, Edson, pela participação. Ele pergunta o seguinte: como é que vocês estão fazendo para aguentar os maridos em casa? O Edson Ventura pergunta. Como é que é, Tereza? Bom, a Tereza já demonstrou aí o carinho que era com o Marcos, muito legal. Olha, Edson, muito legal. Olha, eu não vi o tempo passar. Muito bacana. Olha, 30 anos, se passar essa quarentena, vai até o final. Não mudo mais. Olha, a Maitê está lembrando aqui que ela sempre visita você, viu? A Maitê está falando aqui, já está falando, porque a Maitê fala, olha, eu sempre visito ela aqui, para não esquecer. Eu falo para ela não vir, porque sabe como é jovem, né? Se eu pegar o coronavírus, eu mato ela. Ela chega aqui, eu faço uma limpeza nela antes dela entrar, mas tenho medo, né? A gente tem medo. Muito bem. Amanda, como é que é? O Edson Ventura pergunta, como é que faz para aguentar o marido em casa, aguentar o Flávio em casa? Não... Gostei desse suspiro aí, viu, Amanda? O teu suspiro aí foi perfeito, viu? Michele e Tereza estão rachando de rir aqui, viu, Amanda? Foi ótimo. A tua resposta foi o suspiro, Amanda. Eu digo que aqui em casa eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Duda. Tem quantos filhos? 2? 2 filhos, o mais velho e a mais nova, né? Porque, assim, o trabalho é praticamente igual. E é complicado. Mas, assim, ele tem ficado em casa, né? Trabalhado home office. Mas ele, por incrível que pareça... Isso, e ela está falando aqui que ele tem lavado a louça. Então, por incrível que pareça, ele tem ajudado na medida do possível, fazendo uma coisinha ou outra. Claro que, né, poderia fazer muito mais, né? Mas, assim, até que não está
até que eu vi algumas surpresas. Isso, jogando lixo. Você está falando que ele... Pelo que eu vi, a Duda está defendendo o pai aí fervorosamente, hein? Tá, né? Está defendendo o papai. Tá com vergonha. Muito bem, bacana. Ô, Michele, a pergunta do Edson Ventura. Como é que é aguentar o Marcos em casa? Então, no começo da quarentena foi mais difícil, porque ele estava acostumado com um ritmo de trabalho muito intenso, então a hora que ele precisou ficar muitas horas em casa, ele quase me enlouqueceu. Agora, ele está um pouco mais tranquilo, e eu tenho uma estratégia, eu peço a Deus que apareçam emergências, porque na clínica eles continuam atendendo emergência. Então, gente, podem ir ao dentista se vocês ficarem com dor, vão ao dentista, procurem o seu dentista, porque o dia que tem emergência é muito bom. Vocês três estão se revelando, hein? Impressionante, hein? Vocês estão se revelando. As pessoas precisam de dentista, mesmo na quarentena. As pessoas precisam, podem procurar o Dr. Marcos Molarino, ele atende, excelente profissional. Vai ficar de boca aberta. Você viu que aumentaram os divórcios, né? No mundo inteiro. Aumentaram os divórcios. Aumentaram, Tereza? Aumentaram, é sério. Não, é sério mesmo. Comigo é tranquilo com a Maria José aqui, porque a Maria José é muito tranquila e eu colaboro bastante, então não tem estresse aqui em casa, não. Cadê a Maria José? Cadê a Maria José? Ela que precisava dar essa palavra. Ela tá no outro cômodo aqui. Ela tá no outro cômodo. Ela fica trancada lá. Tem a participação. Sem acesso à internet. Sem acesso à internet. Sem acesso à internet. 19h58. Tem a participação aqui do Gilberto. Gilberto, obrigado pela participação. Qual o cuidado que se deve ter morando com pessoas do grupo de risco? O que falar, Amanda? O Gilberto pergunta, qual o cuidado que se deve ter morando com pessoas do grupo de risco? Amanda? Eu acho que, principalmente, se a gente mora com gente de grupo de risco, os nossos cuidados têm que ser redobrados, né? Principalmente na questão de ficar mesmo em casa, sem ter contato na rua, fazer um isolamento mesmo para não trazer, né, o vírus para dentro de casa. Muitas pessoas são assintomáticas, então muitas pessoas estão contaminadas, mas não sentem nada. Então esse também é o grande medo de todo mundo, principalmente das crianças, né, os avós que querem ver os netos, que às vezes já são num grupo de risco, né, por ser idosos, por ter hipertensão, diabetes, enfim. Então muitas pessoas são assintomáticas. Então esse é o medo maior da população, é a contaminação que está ocorrendo e as pessoas não sentem que estão doentes e estão contaminando outras pessoas. Então, assim, é o cuidado de ficar mesmo em casa, de evitar sair tanto, de fazer asepsia, né, com álcool gel, tal, tomar todas as precauções. E se tiver alguém que possa fazer esse serviço, né, de mercado e trazer para a pessoa que é um grupo de risco, é o mais importante, né? Evitar que essa pessoa saia, que tenha contato com outras pessoas, e as pessoas que moram com ela também tentar evitar sair, tentar evitar se deslocar em locais assim mais públicos, no mercado, né? Tentar pedir as coisas por telefone, né? Hoje já tem muitos serviços, né, que você consegue fazer por telefone ou pela internet, então tentar se isolar mais mesmo para não trazer para casa para essas pessoas. Legal. O Guerreiro Douglas. Oi, Tereza, tá mandando aqui um monte de coração para você. O Guerreiro, obrigado aí pela participação. Ele cuida da minha cachorrinha quando eu viajo, hotel. E o José dos Santos ainda participa aqui, ó. Estamos fazendo um abaixo-assinado para instalarem a Delegacia do Homem com urgência. Não vai ter tá vendo? nada, Delegacia do... Tá vendo? Vocês falam muito. Tá vendo que acaba reverberando? Já estão querendo instalar a Delegacia do Homem. Olha, vai ter movimento. Eu acho é o Martins da Sopesp. Ele, coitado da mulher dele, ainda bem que ela não está aqui participando também. Olha, estamos chegando ao final do programa, tem mais uma participação aqui, e aí vocês podem estar falando. Na opinião de vocês, quando vai ter o pico de infecção? Está aqui o Cláudio pergunta. Obrigado, Cláudio, pela participação. Amanda, o que os estudos apontam com relação ao pico de infecção? Amanda, o Cláudio pergunta. Então, nessa primeira quinzena de junho, que seria
que, né, está sendo, acho que o pico mesmo da transmissão, porque os hospitais estão mais cheios, então o que a gente está vendo é que nessa primeira quinzena de junho que vai ser o pico mesmo da contaminação. Que aí me preocupa um pouco, porque é o momento que estão flexibilizando o comércio, né, que estão começando a reabrir as coisas, eu acho que é um momento, assim, claro, uma hora tem que acontecer isso, né, que senão a economia realmente, nas pessoas que dependem disso, realmente. Mas me preocupa porque está sendo, essa reabertura, essa flexibilização está sendo preparada justamente agora que, né, nesse pico mesmo, que é nessa primeira quinzena de junho, que eu acho que é o que vai ser, a gente está vendo, né, constantemente, os números de óbitos aumentando dia a dia, então acho que a gente está vivenciando esse período de pico agora na primeira quinzena de junho. A questão é a conscientização, porque o comércio abrir, ele precisa abrir, tem a questão da economia, mas se fosse de maneira ponderada, de maneira moderada a participação, porque você abre o comércio, aí você já tem aquelas filas, você já tem aquele volume muito grande de pessoas, aquela aglomeração. A pessoa não dá tempo ao tempo para poder voltar de maneira muito tranquila. Então, é isso que realmente tem dificuldade e pode dificultar bastante com relação a isso. Michele, só uma questão aqui. Com relação à questão da eleição, está confirmado, por enquanto, 6 de outubro, é isso? O primeiro turno? Por enquanto, 4 de outubro, né? 4 de outubro, desculpa, 4 de outubro. Tá. Mas existe possibilidade de ir para novembro ou dezembro, é isso? Existe. Há uma conversa, né? O que a gente tem conhecimento é que até essa primeira quinzena de junho já haverá um posicionamento mais certo do TSE em relação à possibilidade, né? Porque a gente tem, inclusive, datas de verificação de sistemas que coincidem agora no dia 15 de junho. Então, esse evento de fiscalização ele precisa acontecer e tem todo um planejamento do TSE para conversar com o Legislativo para eles conseguirem chegar a uma conclusão definitiva se há possibilidade ou não de se realizar a eleição. E a gente tem que lembrar, assim, que eleição é quase que sinônimo de aglomeração, né? Então, estão sendo realizados estudos para que exista a possibilidade de se realizar a eleição, mas da forma mais segura possível, tanto para as pessoas que vão trabalhar, né, os mesários, como para os eleitores também. Michele, já ouvi dizer uma possibilidade de fazer a eleição num final de semana, sábado e domingo. Isso está descartado? Então, essa não está descartada, essa hipótese, né? Então, a gente tem algumas possibilidades de se ampliar o horário de votação das 8 da manhã às 8 da noite, de se fazer eleição em 2 dias, sábado e domingo. Já se falou também em se fazer em 2 domingos, daí depois desistiram dessa ideia. Então, assim, estão sendo feitos estudos por pessoas ligadas à saúde, mas por técnicos também da Justiça Eleitoral, porque a gente não pode esquecer que, assim, precisa haver segurança tanto da informação, porque o voto de cada eleitor é precioso, como nas questões de saúde também. Então, assim, é um momento muito desafiador para a Justiça Eleitoral, mas não há, assim, que nós não temos sentido uma disposição nem dos representantes do Legislativo e nem da Justiça Eleitoral em se prorrogar mandatos, né? Porque as pessoas, os representantes foram eleitos por um período determinado, e a democracia pede que essas pessoas sejam substituídas no tempo certo, né? Mas estamos vivendo um momento talvez único na história, né? Na nossa história recente. Então, é alguma coisa que as pessoas estão, assim, com bastante preocupação e com muito cuidado para tentar uma alternativa que seja viável, tanto juridicamente, como também segura em termos de saúde. Muito bem. Olha, só para fechar aqui, o José Martins falou o seguinte, que ela está participando sim, viu, Tereza? Ela tá acompanhando o programa, viu? Você falou que não? A mulher dele? Mulher dele. Está amarrada também? Estamos chegando ao final do programa Sem Pauta nessa sexta-feira. Gostaria de agradecer aqui a Tereza Lozano, que gentilmente participou do nosso programa. Tereza, obrigado pela participação, prazer em revê-la. Você possa voltar outras vezes aqui. E nas redes sociais, para seguir você, Tereza, qual é? TT Lozano. Como? TT Lozano. Não é TT Espíndola, é TT Lozano. É isso? Olha, eu quero falar uma coisa aqui. Eu quero só falar uma coisa, mais uma coisa. Os fisioterapeutas, eu acho tão importante, sabe? Não porque eu acho muito importante. Ninguém dá tanta importância, né? Assim,
quem já precisou, vai precisar. Ele é uma total importância, principalmente essa época agora, né? Mas eu acho muito importante essa profissão. Parabéns, Amanda. Depois que eu dei a dica toda, né, Tereza, antes de começar o programa, né? Aí agora você começa a fazer charme aí, né? Obrigado, viu, Tereza? Bom final de semana, um abraço pro Marcos, viu? Adoro participar, me divirto Obrigado. muito. Amanda Jordão, obrigado pela oportunidade, um abraço, até a próxima. Você possa voltar outras vezes aqui no programa. Um abraço, um beijo pra Duda aí, um abraço pro Flávio, viu? Obrigada, Flávio. Obrigada, meninas. Adorei participar também. Ó, ele tá aqui, ó. Chegou aqui, ó. Oi, jovem. Oi, Duda. Fala, Flávio, tudo bem? Oi, Duda. Oi, Flávio. Eu acho que o Flávio tinha que agora ir lá pra cozinha para lavar louça, que é a especialidade dele. Já que tá lavando tão bem, né? Já que tá lavando tão bem, aprendeu tão bem, então. Aprimorar, ele tem que aprimorar. Para seguir a Amanda, para seguir a Amanda nas redes sociais, no Instagram? É Amanda CDJ. Amanda CDJ. Amanda TDJ, muito bem, obrigado. Michele, obrigado pela oportunidade, um abraço, até a próxima. Manda um abraço pro Marcos aí, um abraço aí pro Gabriel e pro Rafael. Obrigada, Flávio. Boa noite. E para seguir aí o cartório eleitoral, aí como funciona? Fala, Então, Duda. o cartório eleitoral ainda não tem Instagram. Não tem. Então, em breve tem que ter, então, né? Tribunal, pela página do tribunal, TRE-SP, aí consegue seguir. Legal. Duda, um beijo para você, viu, Duda? Tchau. Muito bem, a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Voltaremos na segunda-feira para mais um Sem Pauta. Boa noite a todos, bom final de semana e até segunda-feira. Valeu. Obrigada. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Mãe, Amanda